Será que tentativa eu tô? Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor. Meu código possui ponteiros duplos e aqui eu só quero explicar bem rapidinho como funcionam os ponteiros duplos. Aqui eu defino um valor para A, né, que é um int. Aqui é um ponteiro, o ponteiro aponta para A. Eu estou passando endereço de memória de A para B. Aqui então eu crio meu ponteiro duplo. E aqui eu tô passando o endereço de B. Aí é um ponteiro para ponteiro, né? Então C aponta para B e B aponta para A. E aí aqui eu tô printando, ó. Eu tô explicando bem rápido que nas últimas tentativas não deu tempo de explicar, mas agora eu tô indo bem rapidinho. Porque o meu código possui ponteiros duplos, agora eu vou explicar. Aqui é o meu sRand, né? Então aqui é o meu gerador, aqui eu crio as cartas apontando para null e aqui eu chamo a função distribuir cartas. Repara que eu estou utilizando o e-comercial, porque eu estou passando o endereço de memória de ponteiro, só um minutinho, de ponteiro para um outro ponteiro, tá bem? Então aqui eu estou recebendo o ponteiro, que aponta para, atualmente aponta para null, né? Ahn, Crio um vetor, aqui eu estou havendo me dito que era possível utilizar o vetor, aqui estou utilizando um vetor de 16 posições, onde são as minhas cartas. Dentro meu deck, né, que é o baralho, eu estou chamando outra função que é criando cartas, onde eu utilizo alocação de memória e aqui a receita de bolo. Essa é meu struct, né? Repara que aqui possui um super trunfo, porque todas as minhas cartas aqui possuem zero, menos a do Batman, porque ela é meu super trunfo. Haverá um if verificando o super trunfo. Após criada as minhas cartas, chamando a outra função criando cartas, eu entro no embaralhamento. Como que funciona? Como que funciona? Eu crio um int i de 0 que corre até 100 e toda vez eu chamo uma. Eu crio um int j. Eu crio um int j para sortear de 0 a 16, tá? E aqui eu crio mais uma carta para salvar o endereço. Então, por exemplo, o i é 0, né? Então a carta 0, no caso é 1, né? Vai ser salva nessa carta salva aqui, é para salvar. E aí então o J, por exemplo, cai 14 aqui, a carta 14 vai passar para 0. E a carta salva, que seria 0, vai passar para a carta 14. Não sei se foi possível entender. E assim ele vai passar 16 vezes. Aí ele vai diversificar. Por quê? Porque ele pode repetir. Essa é a minha ideia. Eu também quero que ele possa repetir, porque eu não quero que várias vezes ele fique com valores parecidos. Ele pode repetir, tipo, 14 já caiu, mas aí caiu 14, mas pelo menos vai ser em outra carta do I, por exemplo. Entendeu? Aqui também de minha distribuição também é uma forma de embaralhamento, onde todas as cartas que forem par vai passar para jogador um e todas as cartas que forem ímpares vai passar para jogador 2. E aqui eu chamo uma outra função que é a carta final, que é para passar as cartas para o final do deck, que aqui eu utilizo um ponteiro para ponteiro, né, para receber. E aqui é a carta. Aqui, ó, é para quando a deck for null, quer dizer que está no final do baralho. Então quer dizer que está no final do baralho e deck vai receber a carta. Porque eu quero passar a carta pro final do deck. Aqui é o else, onde eu chamo minha carta final. Repare, aqui eu estou utilizando um e-comercial porque eu quero passar o ponteiro para ponteiro, o ponteiro, né, do ponteiro para o deck novamente. Só que dentro desse, passando esse ponteiro para outro ponteiro, eu estou avançando no deck, entendeu? Aqui eu estou avançando no deck, porque eu estou passando baralho, né? Uh, e aqui é a carta, então ele vai avançando, 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 avançando. E aí toda vez que ele vai avançando, ele vai ficar reparando, ó, deck é igual a null, então chegou no final. Então carta passa para deck, ok? Não sei se foi possível muito bem explicar isso, mas aqui eu entro em executar jogo. Depois daquilo tudo, né? Eu entrei em executar jogo, passando meus ponteiros novamente com as cartas criadas. Chama executar jogo, aqui para me calcular quantos rodadas já foram, vai aparecer depois ali. Aqui é meu while, aqui é o meu laço principal, onde eu verifico se quando acaba o jogo ou não. Por exemplo, se o jogador for igual a null, aí ele vai cair do laço, né?
ele vai verificar um dos dois, e se um deles for a null, quer dizer que o outro tá com todas as cartas e o outro não. E aí ele vai cair do lado e vai acabar o jogo. Daí depois ele printa. Aqui eu crio. Aqui são as cartas atuais, ó. Eu criei duas cartas atuais, essas cartas 1 e 2, elas vão ser comparadas. Então eu pego a carta do jogador 1, que seria a primeira do deck, e passo para a carta 1 e carta 2. E aqui eu tenho a estatística, para me sortear a estatística. Por exemplo, aqui cai. Ó, sortear a estatística tá aqui, ó. Sortear 3. Vai cair 3 aqui em int estatística. E, bom, daqui a pouco eu mostro. Aqui é o jogador 1, né, que vai exibir cartas. Eu não vou mostrar a função porque o tempo é corrido, mas aqui, ó, tá, é simples, né, não tem segredo. Printou as cartas. Após isso, eu vou chamar uma função. Repara, é uma string char, onde possui inteligência, caos, poder e insanidade. Isso aqui são 0, 1, 2 e 3. Repara. Está dentro da minha memória. Aí eu dou um print da característica escolhida. Lembra que a minha estatística foi sorteada lá? Por exemplo, caiu 3, não era? Era 3, né? Então, 0, 1, 2, 3, a característica selecionada é insanidade. Vai printar, porque aqui tem possui um S, vai printar a insanidade. Aí aqui eu chamo mais uma função onde o meu resultado é um inteiro que vai receber de comparar a estatística. Então eu vou passar as duas cartas comparando e mais estatística, que está somente aqui. Aqui é bem simples. Esses dois ifs aqui é para verificar a super trunfo. Carta super, super trunfo, super trunfo, isso aqui é zero. E aqui o código 0 é A, né? Então vai retornar 1 caso seja o jogador 1. E aqui vai retornar menos 1 caso seja o jogador 2, entendeu? Aqui meu switch como que funciona? Eu possuo a estatística aqui, que era 3, lembra? Então, 3 aqui é 3 é insanidade, né? Então, repara que aqui eu tenho um menos. Por quê? Se esse cálculo aqui, ó, se a minha insanidade for, por exemplo, 3 e aqui 4, 3 menos 4 como eu posso dizer? 3 menos 4 é menos 1, né? Porque aí eu faço. Se for menos, se for um valor negativo, olha o que acontece. Se for um valor negativo, o jogador 2 vence. O jogador 2 vence. Se for um resultado positivo, aí o jogador 1 vence. Então, por exemplo, se aqui retornar negativo, o jogador 2 vence. Se for positivo, o jogador 1 vence. Entendeu? Aqui o jogador vence a rodada, printa o nome, né, da carta que ele utilizou. E aqui é para mover para o fim. O que é mover para o fim? Esse mover para o fim é basicamente para receber a carta do outro jogador e mover as duas para trás, tá bem? O tempo está extremamente curto, não vou conseguir explicar, mas ó, como é que funciona? Tudo que eu faço nessa função aqui é desalocar as cartas do meu deck e passar pro final, porque aqui no final, aqui eu só estou desalocando elas, ó. Por exemplo, aqui a carta vencedora, eu só estou desalocando ela, então ela não vai apontar para lugar nenhum. E aqui no final eu vou chamar ela para levar para a carta final, para levar para o final do deck. É isso que acontece. Só que aí que tá, eu tô levando a carta vencedora e a carta perdedora, entendeu? Porque aqui, como eu quero passar as duas cartas para vencedora, então eu sempre utilizo o vencedor, entendeu? Deixa eu ver como que tá o nosso tempo. 9 minutos. Após isso, bom, o tempo é bem curto, né? Eu estou obviamente disposto pra gente conversar mais. Aqui eu estou printando, aqui é um GetChart, System LS, blá blá blá. Aqui printando a rodada, blá blá blá. Verifica quem ganhou, por exemplo, se o jogador 1. Se o jogador 1 venceu, vai printar essa. Vai printar o que o jogador 1 venceu, porque ele já está com todas as cartas. Se não, o jogador 2 vence o jogo, né? Isso aí, caso esse aqui não tenha cartas, esse aqui é o vencedor. Caso esse aqui tenha as cartas, ele é vencedor. E aqui no final, após acontecer tudo isso, né? A gente chama liberar deck, que também é recursivo,
que é aqui, ó, eu chamo a função várias e várias vezes e vou liberando. Ela vai avançando e libera, avança, libera, avança, libera, avança, libera. Entendeu? Foi isso, foi bem rápido.